Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no Pense Matemática e no 3 questões sobre de hoje nós vamos falar sobre o princípio da casa dos pombos ou o princípio das gavetas de Dirichlet. O que vai acontecer? Em 1834, Johann propôs o seguinte enunciado. Imagine que nós temos, por exemplo, 21 pombos, e pombos naquela época eram uma coisa comum, pombo-correio e tal, não que hoje não sejam, mas nós tínhamos 21 pombos e tínhamos 20 casas de pombos. O que acontece se todos os pombos vierem para suas casas? Então você vai me dizer o quê? Você vai me dizer que pelo menos uma das 20 casas vai ter o quê? Pelo menos uma das 20 casas vai ter mais do que um pombo. Se nós levarmos essa ideia em consideração, pense no seguinte, a gente consegue adaptar isso para várias situações. Por exemplo, na Wikipedia tem um bom exemplo que diz o seguinte, em média, as pessoas têm 150 mil fios de cabelo. Algumas têm menos, outras têm mais, mas vamos supor aí, vamos extrapolar e vamos admitir que nós tenhamos uma pessoa com 500 mil fios de cabelo. Se a gente levar essa ideia em conta, imagine que a gente vai pegar uma população de 1 milhão de habitantes, uma cidade qualquer com 1 milhão de habitantes, e você vai pensar comigo, olha, se o mínimo de fios de cabelo que uma pessoa pode ter é igual a 0 e o máximo de fios de cabelo que uma pessoa pode ter é igual a 500 mil e a população toda é de 1 milhão de habitantes, imagine que a gente consiga 500 mil pessoas, né? A pior hipótese de escolher pessoas nessa história seriam 500 mil pessoas, cada uma com uma quantidade diferente de fios de cabelo. Quer dizer que, quando a gente pegar, depois de 500 mil pessoas, de 0 até 500 mil fios, ou 501 mil pessoas, depois que a gente pegar essas 501 mil pessoas, a gente vai pegar e vai dizer o quê? Vai dizer que a próxima pessoa vai ter que ter uma quantidade de cabelos igual à quantidade de cabelos que alguém que já havia sido escolhido. Consequentemente, a gente pode afirmar o quê? A gente pode afirmar que numa população com 1 milhão de habitantes, a gente tem certeza de que haverá pelo menos 2 pessoas com a mesma quantidade de fios de cabelo. Essa ideia, embora uma ideia elementar, ela nos leva para outros raciocínios e eu quero que você comece dando uma olhada na primeira questão que a gente tem aqui, é uma questão da VUNESP. Veja só, o enunciado diz: um jantar reúne 13 pessoas de uma mesma família. Das afirmações abaixo, a única necessariamente verdadeira em relação às pessoas reunidas é, alternativa letra A, pelo menos uma destas pessoas tem altura superior a 1,90 m. Perceba, não há nenhum recurso válido para que essa expressão se torne verdadeira. Eu não posso te garantir que entre as 13 pessoas dessa família, pelo menos uma delas terá o quê? Pelo menos uma delas terá a altura superior a 1,90 m. Diga-se de passagem, lembra da história dos fios de cabelo? Vamos readaptar essa ideia. Vamos supor que a gente pegue a estatura das pessoas de uma cidade e eu vou dizer que a menor pessoa encontrada nessa cidade tem 70 centímetros. Pensa comigo, de 70 centímetros até 1 metro, nós teremos, de 70 centímetros até 1,70 m, nós teremos 1 metro. Se a gente pensar nisso, em 1 metro a gente vai ter o quê? Professor, em 1 metro cada centímetro tem 10 milímetros, 1 metro tem 100 centímetros, quer dizer que 1 metro tem o quê? 1 metro tem 1000 milímetros. Se 1 metro tem 1000 milímetros, vamos imaginar que eu fui de 70 centímetros até 1,70 m e vamos extrapolar muito e dizer que a gente consiga encontrar uma pessoa que tenha 2,70 m. Então, de 70 centímetros até 1,70 m, de 1,70 m até 2,70 m, nós temos uma variação de 2.000 milímetros. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar então que nós temos o quê? Nós temos uma variação de 2.000 milímetros nessa população e que eu vou medir a altura das pessoas de milímetro em milímetro. Como a gente presume que a gente muito provavelmente vai encontrar pessoas com 70 centímetros
talvez não tantas, mas muito provavelmente vai encontrar pessoas com menos de 2,70 m, admitindo que fosse uma pessoa com uma altura muito grande, né, 2,70 m, em uma população de, veja, de 70 centímetros até 2,70 m, nós teríamos 2.000 milímetros. Se nós teríamos 2.000 milímetros em uma população de 2.000 pessoas, é muito pouco provável que todas elas tenham alturas variando nesse intervalo completo. Logo, se a gente admitir uma população de 2.001 pessoas, é muito provável, é certo de que nós teremos pelo menos 2 pessoas com a mesma altura, considerando milímetros de definição. Né? Então é uma variação daquela primeira ideia e a gente continua falando aqui de teoria da casa dos pombos. Além disso, eu quero que você dê uma olhada no segundo item. Pelo menos 2 pessoas dessa família são do sexo feminino. Pessoal, são 13 pessoas de uma família reunida. Nenhum elemento te indica que seriam pelo menos 2 mulheres, ok? Então, letra B é um item falso. Letra C. Pelo menos 2 dessas pessoas nasceram no mesmo mês. Peraí, pensa comigo. Se a gente admitir essa ideia, imagine que eu tenho 13 pessoas, que são os pombos. Imagine que nós temos 12 meses, que são as casas. Se a gente tem 13 pombos para 12 casas, pelo menos uma das casas tem ou não tem que ter mais do que um pombo, ou seja, se eu tenho 13 pessoas para 12 meses, pelo menos um dos meses tem que ter o quê? Tem que ter 2 pessoas. Mas tome cuidado, a alternativa correta é a letra C. As pessoas às vezes ficam em dúvidas, dá uma olhada aqui na letra E. A letra E diz o seguinte, pelo menos uma dessas pessoas nasceu em janeiro ou fevereiro. Cuidado, dizer que pelo menos 2 pessoas nascem no mesmo mês não é garantia de que? Não é garantia de que nós teremos alguém nascendo em janeiro ou fevereiro. Então, letra E também é falsa. E a letra D diz o quê? Pelo menos uma delas nasceu num dia par. São 13 pessoas, se a gente admitir aí os dias do mês, nós teríamos, sei lá, a pior hipótese seria fevereiro, com 28 dias, 14 dias pares, 14 dias ímpares. Seria possível todo mundo nascer em um dia ímpar distinto e ainda sobrariam dias ímpares, né? A gente não tem uma necessidade de que alguém nasça em um dia par. Então, a alternativa correta da primeira questão, dá uma olhada, a alternativa correta é a letra C, ok? Pelo menos 2 dessas pessoas nasceram no mesmo mês, certo? Ok? Agora, pensa comigo no seguinte, questão número 2 é uma questão da FEI e ela diz o seguinte: considerando-se um texto que contém 100 palavras, é válido afirmar que, letra A, todas as letras do alfabeto foram utilizadas. Todas as letras do alfabeto foram utilizadas. Eu não tenho como te garantir que num texto com 100 palavras, todas as letras terão sido usadas. Ele não diz que esse texto tem um sentido específico ou algo parecido. Talvez uma ou outra letra não tenha usado, né? Vamos admitir que nós temos um alfabeto com 26 letras aqui, ok? Em seguida, letra B. Há palavras repetidas. Não temos nenhuma certeza de que há palavras repetidas, ok? A gente tem que pensar que existem muito mais do que 100 palavras nos vocabulários de forma geral, então não dá para afirmar que a gente tem palavras repetidas em um texto com 100 palavras. Letra C. Pelo menos uma letra foi utilizada mais do que 3 vezes. Vamos pensar no seguinte, são 100 palavras. Vamos supor que nós usássemos aqui palavras de uma letra só. E a gente tem aí os conectivos e tal, mas vamos supor que a gente usasse palavras de uma letra só. Se a gente usasse palavras de uma letra só e eu usasse todas as letras, as 26 letras do alfabeto, nas 26 primeiras letras eu teria 26 letras. Se eu usasse de novo palavras de uma letra só, uma segunda vez 26 letras, daria 2 vezes cada uma das letras. Se eu usasse uma terceira vez, daria o quê? Nos daria 3 vezes cada uma das letras. O que eu quero lhe dizer é, se a gente usar 3 vezes palavras de uma letra só, mas B, por exemplo, não vai dar certo, porque não é uma palavra. Se a gente usasse 3 vezes palavras de uma letra só, nós teríamos 78 palavras. Como a gente tem 100 palavras, alguma das letras invariavelmente tem que
ser usada mais do que 3 vezes, certo? Necessariamente, alguma das letras terá que ser usada mais do que 3 vezes. Consequentemente, a alternativa correta nesse caso é o quê? Letra C, ok? A alternativa correta é letra C. Veja a letra D. Uma das letras do alfabeto não foi utilizada. Assim como eu não tinha como te garantir que alguma das letras, alguma das palavras se repetia, ou que alguma das letras não havia aparecido, ou que todas as letras haviam aparecido, eu também não posso garantir que uma das letras do alfabeto não foi utilizada, ok? E letra E, não há palavras repetidas. Pelo mesmo princípio que eu não posso garantir que há palavras repetidas, eu não posso garantir que não há palavras repetidas. Então a melhor alternativa nesse caso é letra o quê? Letra C, ok? Letra C. Essa é uma questão da FEI, certo? Vamos lá, questão número 3. Na questão 3, é uma questão da FGV, nós temos o seguinte, veja só, em uma gaveta de armário de um quarto escuro, há 6 camisetas vermelhas. Deixa eu colocar aqui, questão número 3 da FGV, 6 camisetas vermelhas, 10 camisetas brancas e 7 camisetas pretas, ok? 7 camisetas pretas. Então, o que nós temos é esta afirmação. O enunciado quer saber o seguinte: qual é o número mínimo de camisetas que se deve retirar da gaveta, né? O quarto está escuro, você não está enxergando o que tem lá dentro. Qual é o número mínimo de camisetas que eu devo retirar da gaveta sem que se vejam as suas cores, para que se possa afirmar com certeza, veja só, pergunta letra A. Na pergunta letra A, ele quer saber o seguinte: para que eu tenha certeza de ter retirado 2 camisetas de cores diferentes. Pensa comigo, para que eu tenha certeza de que eu vou retirar 2 camisetas de cores diferentes, eu tenho lá, veja, a melhor das hipóteses seria, olha, eu tiro uma vermelha e logo em seguida uma branca, eu tiro uma vermelha e logo em seguida uma preta, ou eu tiro uma branca logo em seguida uma preta, uma branca logo em seguida uma vermelha, qualquer combinação. Mas a minha ideia é que em exercícios com essa característica, você tem que tentar ser pessimista, você precisa ser pessimista para que isso faça sentido. Veja comigo, pensa só, qual é a pior hipótese? Professor, a pior hipótese é que eu tire de arrancada 10 camisetas brancas, né? Tiro a primeira branca, a segunda branca, a terceira branca. Perceba, se eu te disser, retirei 10 camisetas brancas, ela não é o pior cenário. Legal. Quando eu retirar a próxima camiseta, eu com certeza vou ter 2 camisetas de quê? 2 camisetas de cores diferentes. Então, para que a gente tenha certeza de ter retirado 2 camisetas de cores diferentes, nós precisamos retirar o quê, pessoal? 11 camisetas de dentro da gaveta, certo? Se eu retirar 11 camisetas, com certeza a 11ª cor será diferente da cor anterior. Porque a pior hipótese é que as 10 primeiras sejam o quê? Que as 10 primeiras sejam brancas. Agora, veja só, pergunta letra B. A pergunta letra B diz o seguinte, para que se tenha certeza de ter retirado 2 camisetas da mesma cor. Professor, para que eu retire 2 camisetas da mesma cor, cuidado, quando eu digo que a gente é pessimista em relação a essas ideias, você tem que perceber que a ideia que te faz pessimista em um dos raciocínios normalmente não serve para outra pergunta. Então dá uma olhada no seguinte, qual seria o pior cenário para retirar 2 camisetas da mesma cor? É que eu retirasse uma primeira vermelha, por exemplo, a segunda branca e a terceira preta. É só na 4ª camiseta retirada que eu vou ter certeza de que eu vou ter ou uma repetição de vermelha, ou uma repetição de branca, ou uma repetição de preta. Então, para que se retirando camisetas de dentro dessa urna, a gente tenha certeza de ter 2 cores diferentes, ter 2 camisetas da mesma cor, a gente precisa retirar o quê? Precisa retirar 4 camisetas de dentro da urna, certo? É necessário retirar 4 camisetas de dentro dessa urna. E a pergunta letra C quer nos dizer o seguinte, para que se tenha certeza de ter retirado pelo menos uma camiseta de cada cor. Veja comigo, eu quero retirar agora pelo menos uma camiseta de cada cor. Para que a gente retire, veja,
pelo menos uma camiseta de cada cor, é necessário que aconteça o quê? Bom, a pior hipótese. E a pior hipótese é: as 10 primeiras camisetas que eu retiro são camisetas brancas. As próximas 7 são camisetas pretas. Perceba, quando eu retirar a 18ª camiseta, eu posso garantir com certeza de que eu vou ter pelo menos uma camiseta de cada cor. Então é necessário retirar o quê? 18 camisetas para que a gente tenha certeza de que tem pelo menos uma de cada cor. Legal? Ok? Essa é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Este é um assunto quase que intuitivo, mas ele está associado a uma série de ideias cotidianas e algumas perguntas vão falar sobre isso, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no Pense Matemática, inscreva-se, isso é muito importante, ok? Grande abraço, até mais!